Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito bom dia e, mais uma vez, obrigado pela sua companhia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre emissão de gás metano, vamos falar sobre o mercado físico do boi gordo, vamos falar também sobre as exportações totais de carne bovina, vamos comentar sobre as exportações de soja e vamos falar sobre o mercado do boi gordo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre emissão de gás metano. O Brasil já vem trabalhando com estratégias para reduzir a emissão de gás metano na pecuária brasileira. O tema ele foi abordado numa coletiva de imprensa realizada com o secretário de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Fernando Camargo. E também o presidente da Embrapa, o Celso Moretti. E na última semana o Brasil foi uma das nações que aderiram ao compromisso global para a redução das emissões de metano durante a COP26 em Glasgow. E entre as estratégias que já são utilizadas para reduzir a emissão de gás metano na pecuária brasileira estão o melhoramento genético de pastagens para desenvolver os alimentos mais digestíveis para os animais e o melhoramento genético dos animais, que permite o abate precoce. Também está em estudo a utilização de aditivos que podem ser agregados na alimentação animal com substâncias como taninos e óleos essenciais. E nos últimos 10 anos, o Brasil reduziu de 48 para 36 meses o tempo de abate, quando o animal fica menos tempo no campo. Ele vai produzir menos metano, pelo menos é o que explicou o presidente da Embrapa. Além da redução da emissão, o Brasil já trabalha na compensação de emissões, como os sistemas integrados de lavoura, pecuária e floresta, que hoje ocupa 17 milhões de hectares. Técnicas como a terminação intensiva e manejo de dejetos de animais já estão contemplados no plano setorial de adaptação e baixa emissão de carbono na agropecuária, chamada de ABC+. Entre as metas do ABC+, até 2030, estão a adoção de tecnologias sustentáveis em mais de 72 milhões de hectares de áreas, principalmente áreas degradadas, e a mitigação de 1 bilhão e 100 milhões de toneladas de CO2 equivalente, superando o recorde alcançado pela fase anterior do plano ABC. E agora nós vamos comentar sobre a exportação de soja. Dados que foram divulgados agora pela AGR Research Brasil indicam que o volume de soja exportado na primeira semana de novembro cresceu 53%, quando comparado com a semana anterior, totalizando 859 mil toneladas. Os dados eles foram compilados a partir de um levantamento da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, que é do Ministério da Economia. E esse resultado, ele pode ser explicado pelo aumento do interesse chinês pela soja brasileira, que apresenta ainda competitivos em relação à soja norte-americana, mesmo com baixo volume da safra velha, ainda disponível para novas vendas. E com isso, as exportações totalizaram 81,6 milhões de toneladas neste ano. Para o milho, o volume embarcado pelo Brasil teve ligeiro avanço semanal de 13%, com 447 mil toneladas embarcadas. E no acumulado do ano, de janeiro a outubro, o Brasil exportou 15 milhões de toneladas, dado esse correspondente a 68% das exportações projetadas pela Companhia Nacional de Abastecimento, que é a CONAB. E ela projetou 22 milhões de toneladas para a safra 2021. O volume importado na primeira semana de novembro foi de 122 mil toneladas, um avanço de 84% em relação à semana anterior. Já no acumulado do ano,
as importações de milho já somam 2,2 milhões de toneladas. Já as exportações brasileiras de carne bovina registraram um recuo de 19% na primeira semana de novembro, comparativamente à semana anterior. Os embarques foram de 15,8 mil toneladas, segundo o menor valor desde pelo menos o fim de julho. E com isso, o volume exportado em 2021 soma 1.370.000 toneladas. E agora você vai ver que os produtos alimentares estão em alta em todo o mundo. O índice de preços de alimentos calculado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, subiu pelo terceiro mês consecutivo e atingiu, em outubro, o seu nível mais alto desde julho de 2011. O indicador chegou a 133 pontos no mês passado, um aumento de 3% em relação a setembro e de 31% na comparação com outubro de 2020. Segundo a FAO, os maiores responsáveis pelo avanço foram os cereais e óleos vegetais. Carnes e açúcar, em contrapartida, recuaram. O subíndice dos cereais chegou a 137 pontos em outubro, um incremento de 4,3% em relação a setembro. Os preços internacionais de trigo subiram pelo quinto mês consecutivo, 5% em relação a setembro e 38% ante outubro do ano passado, atingindo um pico que não se via desde novembro de 2012. O subíndice dos preços de leites e derivados também subiu em outubro, em relação ao mês anterior, que setembro. A alta é de 2,6 pontos para 120 pontos, puxada por todos os produtos lácteos pesquisados. Segundo a agência da ONU, já o indicador que mede o comportamento dos preços das carnes apresentou desaceleração e ficou em 102 pontos. Isso em outubro, uma queda de 0,8% em relação a setembro. E agora, nós vamos falar sobre exportações totais de carne bovina. As exportações totais de carne bovina, envolvendo produto in natura e processados, movimentaram 108.600 toneladas em outubro, gerando uma receita de 541 milhões de dólares. Pelo menos é o que informou a Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, a partir de dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, que foram compilados por essa entidade, a Abrafrigo. E com a ausência da China, o maior importador do produto, houve queda de 43% no volume e 31% na receita em relação ao mesmo mês do ano passado. E no ano passado, a movimentação de outubro foi de 189.500 toneladas e a receita, 790 milhões de dólares. Para o mercado chinês, houve apenas uma exportação residual de 27.700 toneladas em outubro, a maior parte com entrada pela cidade-estado de Hong Kong, ou seja, quase 20 mil toneladas. Em setembro deste ano, as exportações de carne bovina para a China, realizadas pelo continente e por Hong Kong, atingiram recorde de 132 mil toneladas. E agora vamos falar um pouco mais sobre o mercado físico do boi gordo, que está mexendo com o mercado, com o país. Com o consumo doméstico que começou a ficar aquecido, o mercado físico do boi gordo, principalmente em São Paulo, se mostra mais consistente agora, já nesta segunda semana de novembro, o que está contribuindo para uma valorização do animal, flertando com os R$280 por arroba. Já tem gente recebendo 300. Ao que tudo indica, mesmo que a China não dê sinal verde para a retomada das negociações, a sazonalidade positiva para consumo da proteína bovina no mercado interno deve influir em melhora no escoamento.
na B3, na Bolsa, o contrato futuro do boi gordo com vencimento para novembro encerrou em alta, fechando o dia cotado em R$ 289,40 por arroba, valorizando 1,7% no comparativo diário. Com uma média de 5,26 mil toneladas embarcadas diariamente, novembro iniciou com as exportações de carne bovina in natura, querendo avançar 28% sobre a média diária de outubro desse mesmo ano. Ainda assim, durante a última semana, um volume de 15,7 mil toneladas da proteína bovina foi embarcada pelo Brasil, 37% a menos que no mesmo período de 2020, demonstrando consequências da ausência da China. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o mercado da pecuária de corte. Nós voltamos já, é um minutinho só. Onde tem o trabalho do governo de Goiás, tem notícia boa para você, goiano. Quer ver? Goiás agora está entre os 10 estados mais competitivos do Brasil e entre os 5 que mais geraram empregos. Também batemos o recorde de abertura de empresas, com o maior número dos últimos 60 anos. E temos o orçamento do ano que vem sem previsão de déficit. Quem mora em Goiás vê o governo trabalhando e os resultados aparecendo. Governo do Estado. É por você que a gente faz. Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. Agronegócio. Oferecimento Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Eu estou de volta ao programa e agora eu vou falar sobre as florestas que ainda restam no planeta. As florestas da lista do Patrimônio Mundial da Unesco desempenham um papel fundamental na regulação das condições climáticas. Contudo, pela primeira vez, um novo relatório estima que 10 das 257 florestas presentes na lista liberam mais CO2 do que absorvem. Um dado otimista desse estudo revela ainda que a rede de florestas desempenhou um papel vital na mitigação das mudanças climáticas, principalmente por absorver 190 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera. Isso por ano. A nova análise da Unesco é inovadora por apresentar dados que combinam informações obtidas via satélite e informações locais e podem melhorar a tomada de decisão local, fortalecer e promover a responsabilidade e ações climáticas. Florestas em pelo menos 10 sítios do patrimônio,
mundial se tornaram fontes líquidas de carbono devido à pressão da atividade humana, e as mudanças climáticas apontam um novo relatório divulgado agora na semana passada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura, que é a Unesco. O novo estudo dessa agência de florestas do Patrimônio Mundial aponta que sumidouros de carbono sob pressão mostra que, em vez de ajudar a mitigar o aquecimento global, algumas das florestas mais preciosas do mundo, elas estão aumentando a emissão de CO2. E a primeira avaliação dessas florestas apontam que elas estão liberando mais carbono do que sequestram. Desde a virada do milênio, estão o Parque Nacional de Yosemite, nos Estados Unidos, e a Reserva da Biosfera do Rio Platano, em Honduras. Dentre as 10 florestas que estão emitindo mais do que absorvem, 5 estão nas Américas, especificamente nos Estados Unidos, Canadá, Honduras e República Dominicana. 3 na Ásia, na Rússia, Mongólia e Malásia, e 2 na Oceania, na Austrália e Indonésia. Para a Unesco, o fato de 10 das 257 florestas pesquisadas apresentarem um excedente de carbono entre 2001 e 2020 devido à atividade humana é simplesmente alarmante, dado que os locais são altamente valorizados e protegidos. Para o pesquisador Thales Carvalho Rezende, coautor do relatório, os dados fornecem evidências da gravidade da emergência climática. Bom, e agora eu vou conversar com Tainá Drugovic. A Tainá, ela é zootecnista e ela é analista da Scott Consultoria. E nós vamos falar de um tema muito recorrente, um tema atualíssimo. Nós vamos falar sobre o mercado da pecuária de corte. Tainá Drugovic, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, mais uma vez, para falar de um tema altamente interessante e que começa a ferver a água agora, que é a pecuária de corte. Está tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, Antônio, bom dia a todos. Agradeço mais uma vez o convite. E o mercado começou a firmar, né? Começou a dar sinais positivos aí e dando certo fôlego aí para o pecuarista. Pois é. Parece que na maioria das regiões produtoras do país, de pecuária de corte, já começou aí ter R$1, R$1,50, 50 centavos. Já o mercado de reposição também já começou a dar uma movimentada, né? Estava todo mundo com medo. Será que vai? Será Vamos que vai? falar agora do... Será Acho que vai sim, embalar? acredito que sim. Por enquanto, né, ainda continuamos sem o mercado chinês e o mercado interno começa a mostrar a reação. O que a gente acompanhou em outubro foi a soltura, né, daqueles animais confinados. O pecuarista já não conseguia mais segurar em função dos altos preços dos insumos e a arroba caindo. Então, boa parte aí resolveu soltar esses animais. O que a gente acompanha essa desova, né, de animais confinados, o que pressionou ainda mais o mercado do boi gordo, que já vinha aí bem pressionado em função do mercado chinês, que está ausente aí desde o dia 4 de setembro em função dos 2 casos atípicos de vaca louca, né? Ocorrido um no Mato Grosso e outro em Goiás, outro em Minas Gerais, perdão, e que tem impactado desde então na arroba do boi gordo. Mas, para a gente ter ideia, nessa primeira quinzena aí de novembro, o mercado já deu uma boa reagida. Entre o dia 5 aí de novembro até o dia 10 de novembro, a gente acompanhou uma alta aí de R$15 na arroba do boi gordo na referência da Praça Paulista, Antônio. Pois é. Uma alta bem expressiva, uma alta significativa, mas é importante a gente pontuar também que desde o dia 4 de setembro até a presente data, aí, a gente teve uma queda aí de em torno de R$44,50 no preço da arroba. Então o boi gordo aí está voltando a ter um certo fôlego, porque o pecuarista agora, que tem os animais aí para vender, está dando uma boa segurada, Antônio. Pois é, o paciente estava na UTI, entubado, e parece que agora começa, já saiu do desentubamento, já está querendo sair da UTI
e parece que a coisa vai tomar um rumo diferente. E um outro ponto que me deixa também assim um pouco, vamos dizer, tranquilo, é em relação ao preço dos insumos, soja, milho, que são fundamentais para a produção de ração em concentrado e uma série de coisas aí utilizada no meio pecuário. E parece que os Estados Unidos vão produzir bem, tanto soja quanto milho. Parece que as coisas estão caminhando bem. E um outro ponto também é que o Brasil, parece que as nossas condições climáticas estão ajudando muito essa safra. E isso ajuda a diminuir o custo de produção de insumos também e colabora para uma arroba mais, vamos dizer, mais compensadora para o produtor, né? Sem dúvida, deve dar um certo alívio aí para o produtor. Mas em contrapartida temos outras variáveis, né? Os preços lá dos fertilizantes estão disparando, né? Então a gente tem que ter todas as contas aí na ponta do lápis, mas sem dúvida é um ponto aí, uma variável que pode colaborar com o resultado final do produtor. Mas a expectativa, embora a gente tenha acompanhado esse cenário assim mais turvo nos últimos dias, a expectativa é positiva para o próximo ano, Antônio. Para a gente ter noção, os últimos dados aí da USDA, né, do Departamento dos Estados Unidos, apontaram que a gente deve ainda aumentar as exportações de carne bovina em torno de 3% para o próximo ano. Então, apesar desse cenário mais turvo, assim, o cenário é positivo para o próximo ano, tem uma economia melhor aí colaborando também nesse início de ano, com o retorno aí das atividades. Temos o final de ano também que tem um consumo de carne bovina no mercado interno melhor, em função das festividades de final de ano, contratações temporárias e 13º. Então, sinais positivos aí para final de ano, uma expectativa assim, positiva para o próximo ano, Antônio. Agora, nós temos um outro ponto também, Tainá, que é, vamos dizer assim, um grande estoque de carne bovina que se formou aqui no nosso país, né? Os frigoríficos também estão com estoques aí meio altos, tem que desovar isso aí, fazer essa coisa andar novamente. Eu acredito numa estabilidade, assim, a hora que você, saí da UTI, fui para o quarto, vamos dizer assim. Quer dizer, estou no hospital ainda, mas saí da UTI. Eu acredito lá por volta de dezembro, por aí, janeiro, que as coisas vão começar a tomar um fôlego legal. Talvez daí para frente é que o paciente vai ter alta. O que você acha? Exato, pode ser também. O que a gente deve acompanhar é um cenário mais apertado agora nessa reta final, em termos de animais terminados, né, que por incrível que pareça, tem casos, a gente já tem ouvido bastante relatos de pecuaristas que pegaram os animais confinados e optaram por retornar esses animais no pasto, né? O prejuízo, a gente não tem noção do que pode ser só o produtor que sabe, mas com certeza ele deve analisar, né, as duas vertentes aí, se soltar agora ou soltar mais para frente. E o que tem dado reação aí que o mercado interno está reagindo mesmo sem a China, né? Se a gente fosse considerar aí no momento, nesse mesmo período ano passado, a gente estava no auge da exportação, porque nesse momento que a China compra muito bem para a gente atender o mercado novo chinês, o ano novo chinês, que é no início de fevereiro, né? Mas infelizmente a gente já perdeu esse time agora final do ano, ainda não temos expectativas, não tem nenhum dados oficiais, nenhuma notícia oficial que a China possa voltar, mas a grande interrogação do momento é a carne que foi enviada para a China, né, com a certificação após o dia 3 de setembro, que infelizmente ainda não temos nada oficial que a China tenha aceito, nenhum container. O que a gente tem relatos que os containers que chegaram não foram autorizados a descer e estão retornando para o Brasil. Mas levando em consideração a logística, que demora em torno de 40 a 60 dias para esse container voltar, se nesse meio termo a China voltar a comprar e aceitar esses containers, sem dúvida os frigoríficos preferem retornar essa carga para a China do que toda essa carga internalizar aqui no mercado interno, porque assim a gente pode observar assim, um retorno aí da roubo, porque a gente vai estar com muita oferta. A gente tem relatos aí de frigoríficos. Nós tivemos um pequeno probleminha com a Tainá. A Tainá ela está lá no Mato Grosso e essa entrevista está sendo feita por Skype. Então, automaticamente, a gente tem aí, por questão, às vezes, de condições climáticas, e às vezes ela cai. E como hoje nós estamos aí tendo uma chuva muito forte, muito grande, provavelmente nós temos esse problema de transmissão. Tainá, você está na linha? Voltou?
Estou na linha, voltei. Onde que eu parei? Desculpa. Não. Desculpa o tombo, é a chuva. Não, mas isso acontece, isso aí é normal acontecer. Bom, nós Graças a Deus tem chovido bem, né? Deixa despencar a água, deixa cair. A gente estava falando justamente sobre a volta dessa carne que está no exterior, principalmente na China, e que a hora que voltar ela vai abastecer, vai, vamos dizer assim, falando num português bem rasgado, vai entupir o mercado de carne e poderá até baixar o preço para o consumidor e automaticamente ter um consumo maior, né? Exatamente. A gente tem um consumo melhor sazonal, né, no final de ano, Antônio. Só que por hora quem está ditando o ritmo do mercado é o mercado interno, são os pecuaristas segurando o que tem. E o que a gente tem visto são preços, arroba do boi gordo aumentando de 10, 15 reais de um dia para o outro, porque as escalas de abate têm diminuído muito e as indústrias já têm que se preparar para atender essas demandas de final de ano, essas festividades de final de ano, então já estão de olho nesse mercado. Mas a grande interrogação é se essa carne que foi para a China, que está voltando, e ela não voltar para a China, ela vai ser internalizada aqui no Brasil e, sem dúvidas, vai ser um prejuízo, um baita prejuízo aí para os frigoríficos, e a gente vai estar frente a uma grande oferta aí de carne, o que pode pressionar novamente as cotações. Sabe o que acontece? O mercado está muito volátil. Parece que de algum tempo para cá, essa própria pandemia também deu uma chacoalhada, deu uma mexida geral, que parece que está difícil para acertar as coisas. E a gente pega um país, um Brasil, por exemplo, com problemas seríssimos politicamente falando, problemas econômicos, né? Nós estamos agora passando por esse perrengue, essa volta da nossa economia, que parece que o Brasil ele se adapta bem a qualquer condição. Então eu estou percebendo que parece que esse 2022 vai ser um ano talvez bom para o Brasil, principalmente porque nós temos aí um setor, o setor agropecuário, que ajuda a segurar bem as pontas da nossa economia, né? Então nós temos que torcer para não dar um problema sério no agro, porque se der aí afunda. Não, com certeza. O nosso agro é o carro forte aqui do Brasil e, sem dúvida, as expectativas são positivas aí para 2022. Devemos ter um cenário econômico melhor, um dólar em patamares historicamente altos, né, em relação aí aos anos anteriores, que deve colaborar também com as exportações. Então, temos todo um cenário, traçando um cenário positivo. Nós devemos ver uma oferta sutilmente melhor, né, de animais terminais em função dessa produção toda que a gente já vem de bezerros aí desde 2018, 2019, já deve observar essa boa quantidade de animais que foram preparados já entrando aí no próximo ano. Esse final de ano, né, em função ainda desse mercado de boi gordo mais turvo, sem dúvida a estação de monta entrando aí em outubro, sem dúvida levou alguns pecuaristas a dar uma repensada, e a gente deve ter aí uma oferta maior de desova ali daquelas matrizes que não emprenharam, né, lá para maio, abril, maio, mas sem dúvida o ano que vem tem um cenário de ano positivo, o mercado colaborando, o mercado interno recuperando, né, finalmente, depois de 2 anos aí pandêmicos aí bem turvos, né, mas sem dúvida é um cenário positivo. E do mercado de reposição é bom a gente dar uma pinceladinha, Antônio, que ela não desceu na mesma proporção que o mercado do boi gordo. Verdade. Teve um reajuste aí singelo, né, um torno aí de 1-2% nesse período em que teve essa pressão baixista bem alta aí do lado do mercado do boi gordo, mas a reposição se manteve relativamente, a gente pode falar que ela teve um certo ajuste aí de mercado, mas ela não acompanhou o mercado do boi gordo em função da oferta ainda limitada, né, de animais para reposição, e é o cenário que a gente deve ainda acompanhar para o próximo ano. Tá certo. Bom, Tainá Drogovic, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, adorei essa conversa nossa, você virá novamente para cá mais vezes, e desejo a você muito obrigado, um bom dia para você e até outra oportunidade. Um abraço. Obrigada, Antônio, obrigada a todos, e vamos ficar de olho no mercado. Se até Deus a quiser. próxima. Tchau. E eu termino o programa de hoje com a seguinte frase: você pode encarar um erro como uma besteira a ser esquecida ou um resultado que aponta uma nova direção. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.